Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa. Anote aí o seu programa semanal sobre cultura organizacional. 32º episódio, dona Márcia. 32º episódio é motivo de festa para nós aqui, né? 32 episódios sem falhar. O máximo que a gente fez foi mudar o dia. Mas nenhuma falha no nosso... Anota aí. O programa sobre comportamento humano, toda terça-feira, aqui às 8 horas da noite, falando sobre alguma temática interessante para você assistir, ou ao vivo, ou gravado depois, você vê. Disponível no canal do Facebook da Olho de Tigre, no canal do YouTube meu, no canal do YouTube da Olho de Tigre, em estreia, não é ao vivo, depois vai estreia, no canal do LinkedIn meu e nos canais que vocês quiserem compartilhar aí, né? Vinculado, né, para quem quiser, na bio do Instagram e assim vai. Seja bem-vinda, Peroca. Como vai, minha querida? Obrigado por estar aqui. Que legal. Mais uma vez. Sempre gente aqui com a gente, compartilhando esse aqui. E hoje, Márcia, qual vai ser o nosso tema? Não sei nada. Hoje, nosso tema de hoje é um tema que eu acho bem relevante para as semanas atuais, assim, que a gente está, em plena disputa eleitoral também. Mas nós vamos falar aqui do mundo corporativo. A gente vai falar do seguinte: você é uma pessoa filtro ou você é uma pessoa esponja nos ambientes onde você se encontra? O que seria isto, né? O que é ser filtro e o que quer ser esponja? A gente pode começar aqui falando um pouquinho do quanto isso afeta o nosso comportamento. Veja, você está Olha lá... quem está aqui, Márcia. André Dietz, um dos especialistas aí que eu tenho a oportunidade de ler no LinkedIn. Obrigado, André, por estar aqui ouvindo a gente falar um pouquinho. Guten Abend. Já participei de convidado no nosso Repaginar às segundas-feiras. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Mas deixa eu só fazer uma introduçãozinha, Má, porque hoje eu estou aqui de vermelhão. Mas essa coisa o tema que a Márcia sugeriu para hoje, se você é filtro ou é esponja, né? Você está de vermelho e eu estou de verde. Filtro... Mas qual que é a diferença? Só para você entender a alusão a essa palavra. O que o filtro faz? O que um filtro faz? Um filtro, ele separa o joio do trigo. Seja qual for o joio, ele retém a coisa boa e joga fora a coisa ruim. É isso que o filtro faz. Ou o contrário, ele deixa passar a coisa boa e retém para jogar fora a coisa ruim, né? É isso que a gente faz. O filtro, por exemplo, de água, né? Ele guarda a sujeira lá no filtro, né? E deixa que a gente tenha acesso apenas à parte boa, límpida da água, né? Então, o filtro é isso. O filtro, ele separa o joio do trigo de maneira a você poder consumir apenas aquilo que tem de bom. A esponja, o que ela faz, a esponja? Ela acumula, ela é capaz de armazenar as coisas na sua esponja, né? De tal maneira que ela fica ali armazenada. Ela ganha mais peso, ela não aumenta a forma, mas ela fica mais pesada. Ela chupa tudo sem separar. Então, essa é a alusão. E ela absorve tudo aquilo que não é dela. Essa é a questão. Imagine uma esponja da pia de lavar louça, ela absorve tudo que não é dela. Ela pode até ajudar a lavar a louça, mas ela vai absorver tudo que não é dela. E no mundo corporativo é a mesma coisa, né? A pessoa esponja, ela pode até ajudar a fazer as coisas acontecerem, mas ela absorve tudo que não é dela e quer resolver tudo que não é dela. Para começar o nosso bate-papo aqui. Então, o que a gente sempre a gente faz uma curadoria aqui dos temas, né? Tem alguns temas na fila aqui, mas nesse período, né, nessa semana que antecede as eleições, domingo que vem nós vamos ter uma definição importante, e sem querer tomar nenhum tipo de posição partidária sobre as eleições, mas aproveitando a oportunidade, muita gente fala assim, como é que eu filtro
tudo que tem de verdade em verdade. Você sabe, mas eu estava pensando aqui, muito se fala em ver como é que a gente pode fazer com que a imprensa seja mais responsável, separando a verdade da mentira, sendo isenta. Olha, gente, é nossa essa responsabilidade, não é dos órgãos de imprensa ou de qualquer emissor da mensagem. Cabe a mim, cabe a Márcia, cabe a você que está nos assistindo. E olha, nós temos aqui no LinkedIn nosso recorde aqui de 15 pessoas, pelo vindo aqui, nos assistindo lá. Poxa, que bacana. Sejam bem, podem interagir aí com a gente, escreve no chat que a gente vê aqui, tá bom? Nossa gratidão. Então, o que acontece? Nós temos uma tendência a achar que tudo que nos chega deveria ser deveria ter sido curadorado. Será que existe o termo, né? Curadoria. Curadoria existe, mas será que a gente pode conjugar curadorado? Não. Mas deveria sofrer um processo de curadoria para que chegasse a nós apenas aquilo que é crível, apenas aquilo que é real, né? E eu, refletindo sobre isso, eu acho isso impossível fazer. Porque quando você se comporta como esponja, você absorve tudo aquilo que lhe chega como se fosse verdadeiro. E submisso à sua simpatia. Por exemplo, quando eu sou simpático ao cidadão A, ao candidato A, eu não vou dizer nomes de ninguém aqui, se eu sou ou você sendo gestor, você é mais simpático a tal funcionário. Exatamente. Se eu sou simpático ao fulano A, e eu sou antipático ao fulaninho B, eu tendo a achar que tudo que vem do A é verdade. E tudo que vem do B é mentira. Se a circunstância for inversa, inverto a lógica. Eu tendo a achar, como eu sou simpático a B, achar que o que vem de B é verdade e o que vem de A não é verdade. O que a gente deve... Isso é comportamento esponja. Você assimila as coisas à luz da crença que você tem em alguém, seja esta crença justificável ou não justificável, né? Se você acredita... Você assimila... só para complementar aqui. E você assimila coisas e situações a partir da vertente do outro. Então, você aceita a vertente que vem do outro sem fazer o seu filtro. Então, a esponja ela vai aceitando a vertente de um, a vertente de outro, a vertente de outro, a vertente de outro, a vertente de outro. Chega no momento que ela está tão cheia de versões que ela não enxerga mais os fatos. Seja na vida, seja na corporação, seja para tomar uma decisão, seja para resolver um problema, porque o líder, né, que a gente fala aqui, né? O líder tem que olhar todas as informações e tomar uma decisão. Mas a pessoa esponja, ela absorve tanta coisa que ela está suja, uma esponja suja, ela não consegue enxergar a solução. Isso, no mundo corporativo, é péssimo. A pergunta que eu faço é, para você ser um filtro, não adianta você escolher um curador que faça esse filtro para você. Não adianta. Uma das alternativas seria assim, olha, eu tenho uma simpatia pelo cidadão A. Esse cidadão é claramente apoiado por um órgão de imprensa A. Então, eu assistirei esse órgão de imprensa. Assistindo esse órgão de imprensa, eu vou consumir comportamentos e culturas e ideias e posicionamentos que coadunam com aquela que eu simpatizo. Mas me tira a capacidade... Isso é um comportamento esponja. Você é esponja naquele que lhe traz mais simpatia. Você não tem um comportamento de filtro de realmente buscar o que é fake e o que é verdade nos fatos. Eu me lembro de um comportamento que eu tinha. Isso tem a ver muito com tudo que tem por aí. Na nossa área comportamental, o que tem de estupidez sendo dito no mercado, mas estupidez da coisa, e por gente teoricamente gostada, gente muito seguida, falando bobeira. Mas aí você vai falar, se você simpatiza comigo,
Você vai falar assim, tá vendo? Eu falei que aquele cara falava uma bobeira, e ainda apenas engole o que eu estou falando com um comportamento esponja. O que não é legal também. Não é legal que você simplesmente corrobore comigo porque você simpatiza comigo ou com a Márcia. O legal é você buscar os fatos, pesquisar a literatura que a gente eventualmente indique, ler o original, principalmente ler o original, e buscar a sua própria capacidade de filtrar. Filtrar não deve ser... Às vezes, no filtro, você vai absorver... É muito comum, por exemplo, quando você usa um filtro para separar o joio do trigo, se não tem o joio naquele trigo, não separa nada. Ok? Não há uma separação quando não há o que tem que ser separado. Pode ser que quando você pesquise, perceba que todo aquele conteúdo é legítimo. Legítimo no sentido de não dá para separar verdade de mentira, fake ou não. Mas o seu comportamento, o meu comportamento, precisa ser aquele de checar o original. Não podemos delegar essa responsabilidade de checar o original como sendo o elemento a quem eu acredito esponjalmente. Entendeu? Eu nunca... E a Márcia, uma das coisas que nos aproximou é que a gente nunca foi alguém que admirasse qualquer coisa como esponja. Qualquer coisa. A gente vai numa igreja e a gente é capaz de ser filtro ali. Ok? Isso não é cético. Tá? Não é cético, não. É apenas ser um cara que seja filtro. Não seja... Porque quando a gente está falando de uma pessoa esponja, do que você está se preenchendo, né? Você vai buscar uma informação dentro da empresa, o cara te deu uma informação, mas você vai pegar uma coisa rasa. Então, o que a gente está falando aqui é do com o que e do que você está se preenchendo. Porque as pessoas hoje, infelizmente, a gente sabe que isso também afeta o mundo corporativo, as pessoas se preenchem de redes sociais. As redes sociais, ao nosso ver aqui, é uma coisa muito rasa. Apesar de fazer parte das nossas vidas, ela é uma coisa muito rasa. Do que você está se preenchendo? De onde você está buscando a informação? Do que você anda estudando? É daí disso que nós estamos falando. Eu estava conversando... Qual é a fonte que você está bebendo? De que fonte você está buscando esta água para filtrar ou para se permitir usar, né, para lavar as coisas como esponja? É isso que nós estamos falando aqui. Eu estava conversando ontem, né, com pessoas, eu fiquei num cliente o dia inteiro conversando com pessoas, e é impressionante como as pessoas adquirem as suas opiniões a partir do que disseram a elas, e não a partir do beber na fonte. Eu estava dizendo que, como prática, a vida inteira eu gostava de um jornal, que era um jornal chamado Gazeta Mercantil. O jornal não existe mais. E qual era a beleza desse jornal? Para mim, né? Ninguém lia esse jornal, a não ser que fossem pessoas assim, do segmento empresarial e tal. Mas mesmo no segmento empresarial, era um jornal muito pouco lido. Tanto que ele faliu, ele não existe mais hoje. Mas por que eu acho que ele faliu? Porque ele tinha uma linha editorial que não existia interpretação da notícia. Não existia. Eles colocavam a íntegra do que se falava. Se o presidente da República fizesse um pronunciamento, a manchete desse jornal era: alguém faz um pronunciamento e o que estava escrito no jornal era a íntegra, ipsis literis do pronunciamento, que era grande, denso, com letras pequenas. Você acha que alguém estava afim de ler a íntegra do pronunciamento? Não estava. Ele estava afim de ver alguém que leu e disse alguma coisa mais rápida, mais densa. Ou seja, beber na fonte é o melhor caminho para você, a partir do seu modelo mental, ler aquilo sem cortes, sem edições, sem perder contexto, sem perder contexto. O que a gente mais vê hoje, né, por aí, nas propagandas e tal, é pegar um pedaço do texto de alguém e colocar. Olha o que ele disse. Se você escutar o contexto pelo qual ele disse aquilo,
você não vai ter a mesma interpretação daquele número, daquela imagem, daquele texto cortado. Você, no mínimo, vai ter. Ele estava se referindo para aquilo. Perde a densidade do esponja. Não consuma como esponja algo que merece filtro. E tudo merece filtro. Tudo merece filtro. Mas para você fazer. O filtro não é escolher um lugar, escolher um curador que faça isso para você. O filtro tem que ser você. Por exemplo, a gente fala aqui, né? Você quer aprender sobre inteligência emocional? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que ouvirem a mim vão falar assim, então, tem que ler um cara chamado Daniel Goleman. Só que Daniel Goleman não é o primeiro cara que produziu sobre esse conceito. O primeiro cara que realmente falou sobre inteligência intra e interpessoal foi um cara chamado Howard Gardner. E antes dele ainda, ou pelo menos contemporâneo, foi o Dr. Luiz Machado, que é um cientista brasileiro. Se você ler Daniel Goleman, você vai gostar do livro, mas você não vai ler a fonte. A fonte não é esse cara. O nome oportunista que ele deu à inteligência intra e interpessoal é do Howard Gardner. Mas só que o Howard Gardner, para entender ele bacana, bem, você vai ter que ler pelo menos uns 4 livros. Um só não vai ser suficiente. E aí o que eu sinto? Com muito remorso eu digo isso. As pessoas são fugitivas da profundidade. Fugitivas da profundidade. Qualquer vídeo de mais de 15 segundos, as pessoas não assistem mais. Né? As pessoas não assistem mais. Tem aplicativos só de vídeos rápidos. Por quê? Porque o vídeo rápido funciona na esponja, mas não funciona no filtro. Qualquer alguém que tenha como pressuposto ser um filtro, 15 segundos é insuficiente para ele exercitar esse filtro. A gente tem por hábito aqui, a gente tem o OT Science, que quem nos conhece sabe, é um dos nossos cursos online. Eu vou até passar daqui a pouquinho. No final de cada uma das aulas, eu acho que é bom até você passar depois aí. No final de cada uma das aulas que a gente fala a introdução sobre o que nós estudamos para dar os nossos treinamentos, a gente coloca com quem você faz a formação. Porque as pessoas nos perguntam assim, vocês dão a formação? Eu falei, não, a formação eu fiz com este cara aqui. Você vai neste cara, neste ou aquele, e ele, além dele, chegando lá, ele vai te dar outras fontes, que é o que a gente fez, estudou com ele e foi atrás da fonte, do primeiro, lá da água que correu da primeira bica lá. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, que nas empresas, hoje, tem as gerações, né, as diferenças das gerações, X, Y, e né, nós que somos do século passado, a coisa está muito rápida, não estou dizendo que ela não tem que estar, eu estou dizendo que sim, a evolução acontece graças a Deus, e a inovação acontece a todo momento graças a Deus, e deve continuar existindo, mas que você tome esse cuidado de entender de onde vem vindo as coisas, não só absorver as coisas que estão te jogando sem ir à fonte. Porque vai chegar um determinado momento que, se você só absorver o que estão te falando e qualquer coisa que estão te falando, vai chegar numa determinada situação dentro da empresa ou dentro de qualquer numa reunião. Você não vai conseguir ter argumentos plausíveis e convincentes para mostrar para o seu diretor, para mostrar para a empresa que você trabalha, para mostrar para os seus funcionários o quanto você é sério no que você faz. Porque as coisas estão muito, muito, muito rasas. E as pessoas que estão querendo chegar a lugares muito altos, com competências muito baixas. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo aí. Quando a gente estabelece uma pauta dessa, que é uma pauta relativamente simples para abordar, né? A gente está com a intenção de quê? De que você atente para o fato de que, quando você quer rapidez, quando você não quer ler um livro inteiro, quando você quer que alguém resuma alguma coisa, quando você se comporta num grupo, pedindo para o grupo te dar uma coisa pronta para você ir mais rápido, sabe? Eu participo. Qual o exemplo do grupo que você participou, que a pessoa pediu para ajudar a fazer a prova?
absolutamente estúpido. E o A cara ficou pessoa entra bravo. no grupo e fala assim, Eu vou dar pessoal, 3 exemplos. Eu vou dar 3 exemplos. eu acho que vale aqui. Um grupo, o cara fala assim, ó, é recorrente nesse grupo que eu participo e que eu divulgo esses nossos eventos aqui lá. Mas o cara fala assim, pessoal, alguém tem uma planilha X para fazer isso aqui? O que é esse cara? Ele é um vagabundo intelectual. Ele não consegue ter o prazer de pensar. Aí você vai falar, não, mas eu queria planilha apenas para me inspirar. Porra, bicho, tá cheio de literaturas, tá cheio de lugares aí para você pesquisar e desenvolver a sua. Não, mas ele quer, a ideia é, me dá uma planilha pronta para mim usar para pular etapas, né? Isso é muito comum nos grupos que eu participo. Gente mandando coisinhas. Aí o cara fala assim, alguém tem a norma tal? Aí o cara publica um PDF da norma que está escrito na norma que não é dele. Tem lá a tarja vermelha, que é de propriedade exclusiva de um cara. Não pode botar o PDF da norma que não seja sua. Ok? Não pode, cacete. Não pode. É proibido. E ele publica a norma. Eu estava num grupo, dogmático, tá? Um grupo de gente que está estudando preceitos divinos, tá? Aí o pessoal falou assim: olha, gente, está um livro bacana aqui em PDF. Né, mano? Aí eu falei, senhores, e o lugar que a gente está indo, ele vende muitos livros, é uma entidade religiosa que vende livros bastante. Não é a Seishonoye é uma entidade que tem muita conexão com o budismo e que a gente frequenta bastante. E o que acontece? Eu falei assim, gente, se pode dar o PDF desse livro que vocês estão colocando, então vamos fazer PDF de todos os livros que a Seishonoye vende e está tudo certo. Isso está errado. Isso é comportamento esponja. E daqui o que você pode me dar que eu quero. É a gula. É a gula por um conteúdo. Primeiro que ele não vai ler, infelizmente. Porque a gente só lê de fato o que a gente compra, o que a gente valoriza. E está errado. Está errado. E as pessoas acham que a gente é chato. Mas tudo bem. Gente filtro é mais chata mesmo. É rotulada como chata, porque não é um cara esponja. Não é um cara esponja. E por máximo, num desses grupos que a gente participa, que são grupos bacanas, não são grupos ruins, não, mas tem uns lampejos de pérola ali que é digno da gente dizer aqui. O cara chega e fala assim: gente, alguém pode me ajudar a responder a questão 3 ou 1 ou 2, sei lá, da prova, e me publica a prova no grupo. E pede para alguém ajudar ele a preencher a prova. Aí eu falei assim, não, eu não acredito nisso. Escrevo no grupo, o cara fala assim, não, mas é só essa aqui que eu estou com dúvida, o resto é responder sozinho. Meu irmão, se você não sabe responder a prova, você tem que deixar em branco ou responder errado, ser punido e tomar pau. É esse o raciocínio normal. Um cara filtro não faz o raciocínio correto, né? É o pressuposto mínimo da ética. Né? É não pedir ajuda para fazer uma prova num grupo. Que é um negócio louco. Quer dizer, perdemos a noção do que é isso. E o comportamento esponja é isso. Ele quer tudo a seu dispor. Estudar a profundidade, ter um esforço para ler alguma coisa, não é uma coisa que o comportamento esponja faz. O comportamento esponja quer tudo à sua disposição, absorve tudo. Quer dizer, retém tudo, mas não absorve nada. A pessoa filtro tem um trabalho a fazer, né? Ela tem um purificar de ideias, um purificar de intenções, um purificar de reflexões. As pessoas não querem fazer isso. Pelo menos a tendência que a gente tem visto aqui é assim, me dá a receita que eu quero fazer a receita aí. Vai logo, que eu não vou pensar. Não quero pensar. Para quê? Ai, não tem um jeito mais fácil? Não tem um jeito mais fácil. Tanto que aqui o YouTube valoriza o quê? Quando você tem um vídeo, ele é assistido até o fim. Agora, para a gente fazer um vídeo de 1 hora, é que a gente tem que ser interessante durante os 60 minutos. Mas até somos. Mas o cara não tem
a paciência de esperar que no 46º minuto pode ser que alguma coisa muito interessante venha. E ele vai perder o 46º minuto porque ele não tem paciência de esperar os 46. E ele tem tempo. Tempo ele tem, porque ele vai sair daqui e vai fazer alguma coisa que não é tão relevante quanto se aprofundar em algo. Ele não vai se aprofundar, ele vai morgar. A gente tem uma aula no OT Science, vou colocar já aqui o OT Science, que a gente diz o seguinte: o que é lazer? Eu estou cansado. Qual o remédio para o cansaço? É o sono. Ficar morgando na frente da televisão não é descansar. Vou repetir. Ficar morgando na frente da televisão, se distraindo, se entretendo, essa palavra entretenimento ela é muito nociva, se você observar a origem dessa palavra, ela é complicada para a gente entender. Quer dizer, ficar morgando na frente da televisão, isso não é descansar. Para você descansar, você precisa dormir. E lá a gente fala no curso, para você dormir descansando, você não precisa mais de 8 horas. Se você souber dormir direito, você pode dormir 4 horas. Você vai descansar tanto quanto você dormisse 8 horas. Tem gente que dorme 8 horas e não descansa, porque dormiu de um jeito inadequado. É até uma pauta para o programa aqui, né, Mar? Falar sobre como descansar rapidamente e dormir menos de 8 horas e ainda dormir bem. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Qual é a conexão que eu quero fazer? Poxa, eu tô aqui querendo mostrar para você o quanto você é capaz de absorver conceitos sem se aprofundar. Quantas pessoas eu estou ouvindo aí, dizendo que vai votar nesse ou naquele candidato, querendo que fulano fosse seu chefe, não querendo que ciclano fosse seu chefe, num ambiente corporativo. E aí, quando a gente começa a discutir com um pouquinho mais de profundidade, a pessoa em algum momento descobre que vai se fuder na argumentação, porque não tem profundidade, e ela fala assim, não, eu não me aprofundo no estudo, eu não acompanho muito determinado assunto. Então, porra! Então, não se defenda, porque você não foi capaz de filtrar necessariamente todas as informações que recebe. Você armazena, você retém, como esponja, aquilo que lhe é simpático. E você... porque você se submete só ao simpático. Aquilo que não é simpático, você nem acessa. Está errado. E não só isso. Hoje ainda, e na grande maioria das organizações, ainda tem uma hierarquia, né, de liderança. Tá? Daqui um tempo, segundo o nosso RPG, não vai ter mais isso. Aqui próximo à nossa casa, aqui o Banco Itaú fez uma reforma gigantesca e nós chegamos lá, o gerente estava no caixa, nós falamos, ué, mas você não está mais lá? Ele falou, não, aqui ninguém tem mais cargo. Aqui todo mundo faz tudo. Cada dia está todo mundo no lugar. Eu achei isso bem interessante, mas você ficava lá na mesinha, e agora está aqui no caixa, a gente reveza agora. Ninguém fica só no caixa, ninguém fica só aqui. Só tenho dúvida como é que eles se remuneram lá, né? Mas mudou o estilo da agência. Uma agência mudou modelo. O estilo do mundo corporativo e vai mudar daqui para frente, vai mudar cada vez mais. Isso vai acontecer com muito mais frequência do que se imagina. Então, quando a gente para pensar em relação a isso, imagina que num determinado dia você está lá no seu cargo de liderança, porque você é a bola da vez, vamos dizer assim. E aí, será que você vai ter capacidade para? Se você não tiver, quem vai falar que se você vai continuar na empresa ou não será o seu indicador. Então, muito cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Eu tenho... Deixa eu colocar aqui Coloca o OT Science para você conhecer um pouquinho aqui do OT Science, ok? Pensa aí um pouquinho do que nós estamos falando.
Isso aí, nosso treinamento AT Science, 17 videoaulas sobre neurociências e técnicas de análise comportamental. Eu estava dizendo aqui, então, que você não precisa dormir tanto, né? Mas o foco da minha fala é o seguinte: você, quando se propõe a estudar, a ser um cara filtro e não esponja, né? Você não precisa mais tanto das opiniões dos outros para adquirir a sua. Você escuta, se torna um filtro de tudo. Todo mundo que te diz. As pessoas confundem um pouquinho quando a gente explica sobre filtro e esponja. Então quer dizer que o cara filtro é um cara cético? Não, não. O cara cético, ele não é. Como é que é o nome daquela palavra lá que a gente tem na escala 8 do EQMAP? Ele não é elástico. Elástico. Ele não é elástico, porque ele é cético. O cara que filtra, ele é elástico, ele acessa a informação que ele não concorda a priori. E tudo isso, a primeira aula do AT Science, inclusive a primeira aula do AT Science, ela é liberada para quem quiser assistir. Não sei se é a primeira ou a segunda, acho que é a segunda, que fala sobre religião e religiosidade, não a primeira e a segunda, não lembro qual que é. Mas o fato concreto é que quando você se propõe a entender a fala de alguém, você está sempre submisso ao seu modelo mental. Ao seu modelo mental. É isso que te traz simpatia ou antipatia por alguém. Se eu sou simpático a cidadão A, é porque o meu modelo mental, que não foi formado por minha livre iniciativa, eu sou meio que refém dele, tem sentido. Por isso que eu entendo quando alguém tem uma opinião diversa para mim. Por isso que eu não fico inimigo de ninguém que tem uma opinião diametralmente oposta à minha. Porque são modelos mentais distintos. Eu compreendo por que ele acha o que acha, porque ele tem um modelo mental da qual ele é refém, diferente do meu. Eu também tenho um modelo mental que também eu sou refém dele. Mas eu já compreendi. Chegamos numa fase, um estágio, né, que não é maior ou menor do que ninguém, mas a gente chegou num estágio que compreende. Você é assim porque o seu modelo mental tem todo um arcabouço que justifica essa esponja para aquele tipo de conteúdo. Ok? E o meu modelo mental me caracterizaria como esponja do meu conteúdo. Agora, o que mais vai me fazer não ser esponja do meu modelo mental? O comportamento de filtro. O comportamento de filtro que vai acessar justamente esse contraditório para entender este modelo mental. E a partir daí, falar assim, eu entendo como ele pensa, fui buscar a informação que eu não tenho, e a partir desta busca de informação, entendendo o comportamento mental do outro, entendendo a forma como ele age, a forma como ele reage, faço meu filtro e consigo conviver com ele tranquilamente. Isso chama-se... O que não me faz igual. Eu não preciso concordar com o que ele pensa, não. Mas eu vou conviver com o que ele pensa, entendendo que é diametralmente oposto ao que eu penso, mas eu me comportei como filtro e não como esponja. Me faço entender? É muito diferente o que eu estou falando, gente. Eu não sei se está todo mundo nos entendendo. Eu não sei se não entender, mas assim, o que falta, o que seria aqui, é que a pessoa, você como filtro, você fica focado no que te falta conhecer, não no que que você já conhece, em relação ao assunto ou em relação a qualquer situação. Fala assim, peraí, o que me falta conhecer em relação a isso, para que eu compreenda melhor o que ele está falando para mim, para que eu compreenda melhor a situação, mesmo que eu não concorde com ela, mas que eu aprenda a respeitar de uma nova forma. Acho que ficou mais claro, não? Ficou, eu acho que é uma boa forma de explicar. Mas a conduta disso é que é difícil. A conduta disso é que é difícil. É a mais desafiante de todas. E não tem a ver com intelectualidade ou com formação acadêmica. Quem é filtro... Meu pai, por exemplo, tadinho de papai. Papai faleceu há 32 anos atrás. Ele era uma pessoa que fez madureza, mas meu pai era filtro, completamente filtro. Ele era um cara que assimilava o que era dito, pesquisava, estudava, lia jornal, ele dissecava os jornais que existiam na época e depois chegava a uma conclusão.
Meio o nosso método Fera. Quem você já não ouviu aí, vê algum dos nossos episódios daqui do Anote aí, fala do Fera, método Fera. O método Fera é para gente que é filtro, não é para gente que é esponja. Quem é esponja... Você já viram aquele cara que é consumidor de treinamento comportamental? Ele fez faz tudo. todos. Faz todos. Isso é esponja. Ele não está sendo filtro de nada. Tudo que ele escuta é bom. Tudo que ele escuta é agregador de valor. É agregador de valor para você filtrar e não para você consumir tudo como verdade. Eu já vi gente falando que... o que a gente ouviu aquele estúpido dizendo que tinha a ver com não sei o que, tinha a ver com o tipo sanguíneo, Márcia? Um rapaz, nós fomos no evento, ele falou que o comportamento das pessoas Comportamento. era alguma coisa que era baseado no qual era o seu tipo sanguíneo. Ou se é O positivo, você age de uma forma, se você é A negativa é de outra, e, enfim, era com base no tipo sanguíneo. Não, o pior é que quando você é esponja, você sai de lá dizendo assim: puxa, não sabia disso. Que bacana, né? Olha que coisa interessante. Isso é esponja. O filtro vai falar assim: deixa eu ver se eu encontro algo que corrobora com isso, algum cientista, alguém que... Não precisa nem ser cientista para ser válido, entendeu? Mas vamos ver se eu tenho alguma coisa legal nesse sentido. E aí você vai pesquisar, e essa curadoria que é indelegável, que é você que tem que fazer, você não encontra nada, aí você fala, mas que cara estúpido, não? Como é que ele pode ter dito aquilo? É isso que é o comportamento filtro. É você poder, a partir do que alguém diz, acessar o que esse cara disse, pesquisar eventualmente até o que ele escreveu, ok? E descobrir que aquele cara precisa ser filtrado, ok? E não adianta eu falar para os caras que me gostam e que me seguem que aquele cara tem que ser filtrado e você acreditar também. Se você acreditar em mim só porque você simpatiza comigo, ou porque eu escrevi alguma coisa, ou disse alguma coisa no passado, que você corrobora, isso é esponja de novo. Ok? Não se submeta a mim nunca, filtre sempre. E a cada vez que eu for, que no seu esforço de filtrar, eu ainda passar como ileso, você vai aumentar o respeito a mim. E é isso bacana. Eu fico lisonjeado, né? Se você, pós-filtro, corroborar comigo. Mas pode ser o contrário, você pode acessar uma coisa que mostre um outro lado. Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, o meu segundo mestrado, o meu orientador pediu para eu ler um livro que eu não queria ler, porque ele era contra o que eu queria defender, a minha tese, né? E o cara era um escroto, não queria ler aquilo lá. Eu falei, não vou ler isso aqui, cara, porque isso aqui pensa diferente de mim mesmo, e eu sei que pensa diferente de mim. Eu falei, não, você precisa ler, Pavani. O bom orientador vai fazer você ler o que você discorda. Esse é o comportamento filtro. E quando eu li, teve um capítulo especificamente que doeu para mim ler. Doeu para mim ler, porque fala, cara, se esse cara tiver razão, todo um pedaço da minha dissertação tem que mudar. Porque eu tenho que mudar se esse cara tiver razão. Aí o que eu fui fazer? Eu fui me aprofundar um pouco naqueles que tinham a ideologia daquele autor, e no final eu tive que me render. Falei, cara, se eles não tiverem certo, mesmo que eles não tiverem certo, o que eu tinha escrito tinha que ser recontextualizado. Para dar pelo menos a chance de que aquilo que ele estava dizendo tinha certo. Para mim ser funcional, para minha banca me aceitar, eu tinha que considerar uma alternativa como válida para que eu pensasse no mínimo. Né? E aí é aí que o filtro faz a gente crescer. Só que exige um comportamento de profundidade. Não só o comportamento de profundidade, como a partir dele vai te exigir um novo comportamento, que eu costumo dizer aqui, que é um comportamento como você vai falar as coisas, como você se posiciona falando em relação àquilo que você absorveu. Porque você, como filtro, você faz lá, mas você tem que tomar um cuidado de quando também você vai se expressar, porque quando você fala alguma coisa, seja no mundo corporativo, principalmente no mundo corporativo,
você não está falando, não é uma autoanálise, né? Você está compartilhando com outras pessoas os seus pensamentos. E o que acontece, né? Que a gente percebe o que acontece. Quando as pessoas falam e falam sem tomar certos cuidados em relação ao que você está dizendo, é crível ou não, isso sempre vai ter uma consequência lá na frente. As pessoas saem falando desembestadamente coisas sem pensar nas consequências. E as consequências vão chegar, mais cedo ou mais tarde elas vão chegar. Deu para entender, gente, o que a gente queria com esse episódio? É mostrar para você que você precisa deixar de ser esponja. Você tem que deixar de ser esponja, abandonar esse comportamento superficial, raso e risível diante de um filtro. Agora, quantos por cento nós temos de filtros na humanidade? Quantos por cento nós temos de esponjas na humanidade? Putz. Gente, de filtro nós devemos ter uns 5, 6%, eu acho. São os caras que realmente gostam de checar a fonte, de beber na fonte. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Beber na fonte dá trabalho, gente. Não é uma coisa simples, não é uma coisa. Às vezes, beber na fonte é uma coisa dolorosa. Você vai ter que encontrar. Vou mostrar isso aqui para você. Debater com. Nós somos. Se debater com algumas coisas, você fala, putz, será que eu teria que ter mexido nisso mesmo? Será que eu teria que ter lido? Eu acho que era melhor. A ignorância, como é aquela frase da ignorância? Ignorância é uma dádiva. Tem gente que fala uma que. Dádiva, é uma dádiva. Ignorância é uma dádiva. Era muito melhor não ter aprendido, para a gente não ter que ficar tendo que decidir coisas. Nós somos, eu e a Márcia, somos muito adeptos do budismo. Muito adeptos do budismo. Eu me declaro panteísta. Uma hora a gente explica aqui na aula 2 do Hotel Science, a gente explica o que é um panteísta. Eu me declaro panteísta. E muito simpático ao budismo. Sempre, há muitos anos, eu sou assim, a Márcia também. E a gente lê tudo sobre isso e a gente descobriu que a Seishonoye é uma espécie de agrupamento entre o budismo e o cristianismo, e tem conceitos muito interessantes lá, a gente segue essa doutrina. E para você se especializar na Seishonoye, existem 40 livros que você precisa ler, a Bíblia da Seishonoye são 40 livros, tem mais 11 livros de uma outra coleção. Então, são duas coleções, uma com 40 livros e outra com 11 livros. Quantos dos praticantes da Seishonoye têm esses 51 livros? Muito pouco. Qual é o comportamento dessas pessoas? São esponjas. O que ouve, assume. O que escuta nas reuniões, incorpora. Então, só tem um jeito de você realmente entender tudo o que, no caso, a Seishonoye fala, é ler os 51 volumes das duas obras que compõem a trilha básica dos preceitos da Seishonoye. Ok? O que a gente fez? Nós temos as duas aqui, depois a gente pode até mostrar imagens para você. Fora os outros livros que sempre tem. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês verem aqui o que... Nós não estamos fazendo propaganda da Seishonoye aqui, nós só estamos dando um exemplo, tá? Para ficar claro aí. Não está querendo converter ninguém a nada. Mas pega aí onde você está, o livro da Sutra, por favor, para mim. Está ali atrás. Pega lá para mim, traz aqui. Ali no meu do lado ali da Sutra ali, traz aqui para mim. Ou mostra aí. É que daqui vai ficar com blur. Mostra para mim, então, traz aqui. Sutra do Lótus. Esses 51 volumes, isso daqui, beleza. Esses 51 volumes aqui, ó, Sutra do Lótus. Esse livro aqui é difícil achar, ok? Por que esse livro está na minha mão? Porque uma das bibliografias dos 52 volumes é a Sutra de Lótus. O que eu fui fazer? Comportamento filtro, está aqui a Sutra de Lótus. E um dos livros que inspiraram o Masaharu Taniguchi a escrever esses 51 literaturas foi os escritos de uma das vertentes do budismo de Nichiren Daishonin. Aqui, ó. Volume 1, Nichiren daqui, ó. Volume 2. Tudo rabiscado aqui, ó. E o volume 3. Tem o volume 2 que eu consegui comprar. E tem o volume 3, que eu não consegui comprar, não achei ainda.
Talvez esteja até sendo feito por outra editora, não sei. Isso é filtro. E acreditem, lendo essas coisas, dá um nível de compreensão com muito mais profundidade daquilo que é a obra mesmo, daquela denominação da qual a gente quer ser um voluntário. Ok? A gente tem muita intenção de voluntário, porque a gente se comporta como filtro. A nossa intenção é ser voluntário. E sendo, por ser, olha a coisa, nossa intenção é ser voluntário da melhor maneira possível em relação a essa instituição. E mesmo para isso, a gente procura estudar o mais profundo possível para entender a cultura deste lugar, para entender como as pessoas pensam, para ajudá-las em sendo voluntário da melhor forma possível. É isso que nós estamos falando. E o que nós somos? Nós não somos melhor que ninguém, tá, gente? Isso é muito importante ser dito aqui. Nem queremos ser. Você acha melhor? Não, nada. Mas que nós não somos esponja, nós não somos. Esponja não. De nada, de ninguém. E nós não somos amigos só de quem é parecido conosco. Muito pelo contrário. Tem um monte de gente que eu adoro de paixão, da minha família, que pensa diametralmente diferente que eu. E eu respeito. Eu respeito por quê? Porque entendo que é o modelo mental dele, diferente do meu. A única coisa que eu peço para todo mundo fazer, mantenha o seu modelo mental, faça o que você quiser, mas não se comporte como esponja. Esponja não. Esponja não, porque o esponja ele absorve tudo que lhe é conveniente. Mas também não vire um arrogante insuportável sendo filtro, não é? O equilíbrio aqui, ó, é sempre não é nem o tudo equilíbrio. na vida. O filtro ele não é arrogante, porque ele é elástico. O arrogante ele não é elástico. O arrogante fica dentro da sua verdade e não acessa mais nada. Isso é arrogância. Não, o filtro não faz isso. Ele vai acessar o contraditório. Ele vai acessar o contraditório. O filtro permite o fluir, apesar do que ele tem que fazer de limpeza. Mais uma coisa aqui para você ver. Para mostrar como a gente... Isso é forte para nós. É só um exemplo para vocês entenderem mais didaticamente o que nós estamos querendo falar aqui. Porque é um comportamento que a gente usa há muito tempo e faz realmente tem feito a diferença nas nossas vidas e de muitas pessoas que passaram pela gente. Só então, para você ter uma ideia, o que é filtro? Não é arrogância. Você conhece isso aqui, certo? Bíblia Sagrada. Ok? E está aqui está o Velho e o Novo Testamento, bem pequenininho aqui, está aqui, ok? E muitos cristãos assim o são, sem nunca ter lido esse livro inteiro. O que é isso? Comportamento esponja. Não é comportamento filtro. O comportamento filtro lê isso aqui. Ok? Agora, o comportamento filtro mesmo não se limita a ler aquilo. Leu o Alcorão. Cadê o outro bonitão, o Alcorão que nós ganhamos? Está lá guardado ali atrás, ficava difícil eu tirar. Esse aqui é um pequenininho, tá? Mas nós temos o grandão mesmo original. Nós ganhamos. Não é fácil comprar isso aqui, queridão. Não, a gente ganhou. Ok? O Alcorão, você tem que ler isso aqui. Por quê? Porque filtro lê isso aqui. Para filtrar. Além do Alcorão, eu tenho aqui o Veda, que é a primeira grande literatura produzida pelos budistas. O Veda, está aqui o Veda. Ok? Tem que ler. Tem aqui o livro dos Mormons. Isso me traz uma... E eu não peço para ninguém falar para mim sobre esses outros livros. Ok? Quer dizer, eu não escolho um curador para me dizer sobre outras vertentes daquilo que eu não acessei. Eu acesso por absoluta curiosidade. A munição do comportamento filtro é a curiosidade. A munição do comportamento esponja é a preguiça. O que pode acontecer com você sendo filtro é você falar assim, poxa, realmente ele tinha razão. Realmente o que ele fala faz sentido para mim agora e talvez você mude de lado. Muda. Ou reforça a sua posição e adquire mais argumentos para ela. Mas você não vai mudar por convencimento do outro, você vai mudar por convencimento de si próprio, é diferente. O filtro,
ele é um cara que busca o original. Esse é a grande característica. Ele busca o original, mesmo de vertentes que não sejam... O filtro, ele está lendo um livro, ele olha a bibliografia desse livro e escolhe o que comprar da bibliografia. Se tem uma coisa que eu gasto mensalmente há 32 anos, mais, né? Estou contando só da morte do meu pai para frente, mas desde a minha adolescência é com literatura. A parte mais pesada da minha mudança de São Bernardo para cá foi com coisas decorrentes de comportamento filtro. E continua sendo. E continua sendo. Acabou de chegar. Né? E eu estava nós estávamos num curso no final de semana e eu levei esse livro aqui no curso. Né? Quando o cara está me falando alguma coisa que, em tese, eu já sei ou que não agrega muito valor, o que eu estou fazendo? Lendo. Ok? Porque esse é o comportamento filtro. O comportamento... Quando você se propõe a estudar alguma coisa, como foi o nosso caso no final de semana, quando a gente chega para um encontro, a gente já chega com as perguntas. Muito claras, que a gente estudou antes, para entender as perguntas. A gente chega com perguntas que acho que às vezes nem as pessoas esperam. Falam, pô, mas de onde que esse cara tirou? Do livro tal, tal, tal e tal e tal. Então a gente chega com o nível de pergunta diferente do que você faria. Então é isso, você chega com uma prévia informação daquilo que você se propõe a ouvir. Então, você ouve com os ouvidos, claro, abertos, mas aí você faz perguntas, questionamentos que você já se fez lendo alguma coisa, é diferente. Acho que a gente já cansou na sua plateia com comportamento filtro e comportamento esponja. Eu espero que você tenha entendido e você reflita, no mínimo, para não ser mais um esponja que absorve tudo que lhe dizem, seja um guloso esponja. Seja um guloso filtro, não um guloso esponja. O guloso esponja não questiona o que escuta, apenas armazena. Mas do jeito que ele armazena, é só apertar que sai fora, ele joga tudo fora e não lembra mais nada daqui a pouco. O filtro não. O filtro ele retém aquilo que absorve e reflete de maneira muito considerável para ele reinventar-se a cada novo aprendizado que tem. Então, por favor... Cada novo aprendizado cabe também o exercício de serenar a mente, respirar, ponderar, refletir e aí sim tomar qualquer decisão em relação a qualquer coisa que você tenha a tomar dentro do mundo corporativo ou fora dele. Seja um eleitor filtro, não um eleitor esponja. Seja um profissional filtro e não um profissional esponja. Seja um líder filtro e não um líder esponja. Prefira ser filtro e não ser esponja. O marido, uma mulher, né? Uma marido filtro e não marido esponja. Seja alguém que escolha com acesso aquilo que você vai defender. Né? Tem gente que é simplesmente esponja. Filho é uma coisa, eu viro igual ele. Aqui em casa nós temos posições que minha filha tem outra, porque minha filha é filtro. Mas é filtro... Até dá raiva, às vezes, de ser filtro. Queria que ela fosse um pouco menos filtro para me deixar mais contente. Mas ela é filtrão total. Autônoma para pensar. Então, dentro do modelo mental dela, é isso que eu quero. Que ela pense e não se adeque como esponja das pessoas que a circunscrevem. Tá claro, gente? Beleza, Mar? Tem alguma coisa mais para falar? Que está acabando o nosso tempo. Não, é o que nós tínhamos para esta semana, já que nós estamos numa semana tão, né, cheia de decisões a serem tomadas não só para nós, mas a nossa decisão sempre afeta o próximo, tem que lembrar disso também. Então, quando você tomar uma decisão desses próximos dias, pense nisso. E que todos tenhamos, mentalidades filtro e que consigamos tomar a melhor decisão possível a partir do nosso modelo de mundo. E que a partir da semana que vem, na próxima semana, a gente vai estar com um novo tema, mas nós vamos estar fora de São Paulo. Não sei como que nós vamos fazer isso aqui, mas nós vamos fazer. A gente vai estar fora, provavelmente a gente transmita de um hotel ou de onde a gente estiver. Não sei se o sinal vai ser bom, se o sinal vai ser ruim, não sei como que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer de alguma forma, nós vamos fazer. Gente, galera, não sei. A gente... Fiquem com o nosso institucional. Nos vemos terça-feira que vem, no mesmo horário, com algum tema interessante sobre comportamento ou cultura organizacional. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.